A palestra de hoje tem como tema o espírito imundo que volta à casa. Este trecho do Evangelho ele é bem importante para nós, porque nós vamos refletir que muitas pessoas, inclusive muitos de nós, adentramos esta casa espírita, esta casa séria, em busca de tratamento espiritual. Eu mesma, Paula Alves, quando adentrei esta casa com meu esposo, estava profundamente atormentada em decorrência da minha mediunidade, que eu nem sabia que possuía. Estava, sim, muito influenciada por espíritos obsessores. Quantos dos que entram aqui vêm solicitando este amparo espiritual? Então, nós vamos falar hoje desta importância da assistência espiritual, que muitas vezes perde a continuidade. A pessoa vem quando está profundamente doente espiritualmente, recebe o tratamento, mas não leva a sério. Muitas vezes percebe a sua melhora e se afasta da casa, não segue as orientações adequadamente, e aí não retornam para cumprir tudo aquilo que está sendo orientado, está sendo aconselhado. Também da importância do aconselhamento ao encarnado e ao espírito obsessor, justamente quando chegam necessitando deste amparo. Então, toda a equipe de trabalhadores encarnados que estão trabalhando assiduamente para que possam orientar todo mundo, que venham fazer os tratamentos de desobsessão, que participem, sim, dos trabalhos que os médiuns vão realizar aqui logo mais, que façam ali a fluidoterapia com suas águas, mas que também continuem em casa, fazendo o Evangelho no Lar, participando das palestras. Muitos também vêm achando que o tratamento consiste apenas do tratamento ali das salas, mas não precisam receber essas orientações também com a palestra. Então, a palestra de hoje, nós vamos trabalhar este tema. E vamos seguir com o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos de 43 a 45. E Jesus diz: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Retornando à casa, encontra-a desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado daquele homem, o estado final daquele homem, passa a ser muito pior do que antes. Assim acontecerá a esta geração perversa, diz Jesus. Então vejam que este trecho em si, se analisarmos com esta visão espírita, nós já conseguiremos compreender muito bem o que acontece com muitas pessoas que dizem: mas eu fui fazer o tratamento na casa espírita. Nossa, mas eu me senti tão bem nos primeiros meses. Meu Deus, parece que tirou com a mão. Eu dormi melhor, eu já não sentia aquela perturbação. Nossa, meu coração palpitava. Eu parei de sentir aquela ansiedade. Foi maravilhoso, tinha paz no meu lar, mas de repente, passados alguns meses, parece que eu fiquei muito pior do que antes. Agora minha vida está arruinada, eu me sinto doente o tempo todo, mal consigo raciocinar. Alguém já ouviu isso? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então vai ter a ver exatamente com este tratamento que perde a sua continuidade. A pessoa não fez tudo o que deveria. Nós vamos utilizar o nosso estudo seguindo o Livro dos Espíritos, questões 525 até 535. Então, se você quiser estudar melhor, sigam estas questões. E lá nós temos informações de que os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da nossa vida. Eles nos aconselham, eles vão inspirar os nossos pensamentos e também podem utilizar outras maneiras para exercerem influência sobre nós, mas eles nunca agem fora das leis da natureza.
Esta intervenção nos parece oculta. O que é feito com o seu auxílio nos parece muito natural. É como se nós mesmos estivéssemos pensando. Nós não vamos sentir que nós estamos sendo influenciados em muitos e muitos momentos. Provocarão o encontro de duas pessoas que julgarão se encontrarem por um acaso, podem inspirar o pensamento de alguém a passar por determinado local. Isso tudo eles vão achar que eles mesmos pensaram. Então Kardec diz, o homem pensando seguir seus próprios pensamentos conservará o seu livre-arbítrio. Exatamente por isso. Eles vão inspirar. Mas você pode seguir aquela ideia ou não. Por isso nosso livre-arbítrio será sempre respeitado. Ainda, os espíritos levianos e brincalhões sentem-se bem em causar aborrecimentos, que são provas destinadas a exercitarem a nossa paciência. Mas eles se cansam quando percebem que nada conseguiram. Não seria justo responsabilizá-los por todas as decepções que nós passamos. Nós somos os principais culpados pela irresponsabilidade que carregamos. Também é muito comum, tudo que acontecer de errado na nossa vida, a gente fala, é influência. É influência daquele espírito. Se não deu certo hoje, com certeza foi aquele espírito que me atrapalhou. Conforme nós vamos tendo compreensão sobre tudo isso, nós começamos a culpar os maus espíritos todas as vezes que as coisas não funcionam para nós. Então nós não podemos fazer isso, porque o nosso livre-arbítrio é respeitado e na maior parte das vezes nós somos culpados, como Kardec diz, por conta da nossa imprudência. Porque nós não conseguimos fazer escolhas acertadas, porque ainda estamos muito ligados a tudo que é prazer terreno, a tudo que é leviandade. Então nós precisamos primeiramente nos corrigirmos para podermos tomar as decisões mais acertadas. Então não podemos culpá-los. Nós podemos ter este inimigo que foi feito nesta existência, mas nós também podemos ter este inimigo de existências anteriores. Mas outras vezes não existe motivo nenhum para esta perseguição. Então vejam, nós podemos justificar sim por um inimigo do passado, alguém que nos feriu ou que nós magoamos nesta vida ou em outras, mas também pode ser um espírito que nós nem conhecemos e não tem justificativa para esta perseguição. Simplesmente nos persegue. O rancor das pessoas que nos fizeram mal, ele pode se extinguir após a morte desta pessoa. Quando elas reconhecem a injustiça e o mal que fizeram para nós. Outras vezes, mesmo desencarnando, ainda guardam ódio, guardam ressentimento e continuam a sua perseguição. Nós podemos colocar um fim nas perseguições que são feitas através de orações, através da prece sincera e também tentando, nos esforçando para retribuirmos o mal com o bem. Eles acabarão por compreender seus erros. Alguns espíritos prosseguem com esta vingança de vida após vida. Então fazem tudo para nos atrapalharem nesta existência, mas desencarnando nos perseguem, nós reencarnamos e continuam nos perseguindo. Isso pode acontecer. O homem sofre as consequências do mal que causou a outras criaturas. Então Deus permite que isso tudo aconteça. Justamente porque nós podemos ter feito muito mal a esta criatura e porque nós faltamos com perdão. Nós deixamos de perdoar. Nós só seremos vitimados se alguma coisa existir nesta relação e nós precisamos passar por isso, até mesmo como uma prova ou uma expiação. Então, isso vai acontecer e será permitido. Mas aí nós vamos entrar aqui num outro contexto, utilizando o livro O Evangelho Misericordioso, de Paulo Alves Godoy. Este escritor, então, volta lá naquele trecho evangélico, onde Jesus traz esta parte do espírito imundo e nos explica melhor, dizendo que um homem era obsidiado por um mau espírito.
Então ele busca assistência, vamos dizer, vem no centro espírita, passa por um tratamento de desobsessão, passa por preces adequadas para que possa ocorrer o afastamento deste espírito. Em muitos trechos do Evangelho, nós podemos perceber que Jesus faz isso. Ele opera curas. Ele faz a expulsão dos demônios, que é como os evangelistas escrevem para nós. Quando acontece o afastamento deste espírito obsessor, aquela vítima é curada. E isso é o que acontece também aqui. Quando o espírito obsessor se afasta da sua vítima, nós sentimos bem-estar, nós nos sentimos curados, aliviados, como se toda a vida estivesse mais leve, porque nós nos aliviamos daquele fardo. Mas o que acontece é que o espírito, perambulando pelo espaço, pode não achar conforto e deseja voltar para ver como está a situação do seu antigo perseguido. Quando ele volta, ele encontra a nossa casa mental desocupada, varrida e adornada, apropriada para que ele possa influenciar novamente. Desta maneira, ele sai, encontra outros 7 espíritos piores do que ele e volta com uma autêntica legião de espíritos que pode atormentar muitíssimo essa pessoa. Então vai passar de um caso de obsessão para um caso de subjugação, onde a pessoa não vai ter forças para controlar a sua mente, talvez mesmo seus atos. Tudo vai ficar realmente muito pior. Segundo este escritor, isso é muito comum aqui na Terra. Muitas e muitas pessoas vão passar por isso. O Mestre Jesus, ele enfatiza a necessidade da nossa vigilância e da nossa oração para não sermos vítimas dos obsessores. Então, primeiramente, cuidarmos desta casa mental para não atrairmos o primeiro espírito, o obsessor em si. Quando eu estava estudando a palestra, Erasmo ainda falou: Paula, a casa estava desocupada. Vocês precisam cuidar para que esta casa esteja ocupada por um bom amigo, por um espírito iluminado. Isso nós só vamos conseguir através da nossa reforma moral, através da prática dos nossos bons atos, através de oração contínua. Desta maneira, nós estaremos com a nossa casa ocupada pelo nosso espírito protetor. É assim que nós ocupamos a nossa casa e não permitimos as investidas dos espíritos maléficos. É desta maneira. Este escritor ainda continua afirmando que Jesus chegou a dizer em outro trecho do Evangelho: esta casta de espíritos somente são afastados com jejum e oração. Mas o jejum que ele diz não é abstinência alimentar, mas sim evitar a prática de atos imorais e maus, evitar a contaminação com as viciações terrenas. Nós precisamos cuidar da nossa mente e dos nossos atos, nos afastarmos de tudo que for do mal, maledicência, inveja, ódio, rancor, ressentimento, todos os tipos de maldades morais. Nós precisamos fazer o possível para nos libertarmos destes defeitos morais, nos afastarmos de tudo que pode nos inclinar a produzir o mal. Se nós sabemos que tudo que nós enxergamos, filmes, noticiários ligados ao mal, pode atrair pensamentos nocivos, então não cheguemos perto de nada disso. Nós podemos iniciar tendo a certeza de quem nós somos. Façamos uma análise. E isso é reforma íntima. Analisemos quais são as nossas inclinações, os nossos defeitos, os nossos vícios, para nos afastarmos deles, para limparmos este campo mental. E aí ele ainda diz: nós precisamos nos munir de autoridade moral e fé inquebrantável para exercer influência sobre os espíritos do mal. Outra coisa que meu mentor sempre me disse é:
Se os espíritos podem te influenciar, você também pode influenciar os espíritos. Da mesma maneira que os pensamentos deles chegam em mim, eu também envio meus pensamentos para eles. Todas as imagens mentais eu consigo enviar, todos os pensamentos eu consigo enviar. Eu ouço música em casa e eles também estão comigo ouvindo as mesmas músicas. Se eu estou lendo um livro, eles também estão comigo lendo estes mesmos livros. Então que seja tudo um trabalho edificante para nós e para eles. É por isso que nós falamos do Evangelho no lar. Porque quando nós oramos no lar, em família, isso não serve só para nós, para nossa edificação. Mas aqueles que estão no ambiente doméstico, eles também participam e mesmo que não queiram, eles ouvem todas as disposições do Evangelho e passam a se esclarecer. Nos acompanham em todos os lugares, então que sejam em trabalhos edificantes, que no nosso ambiente de trabalho sejamos pessoas mais colaborativas, mais amigas. Se eu for visitar um parente, que eu seja caridosa naquele ambiente, que eu seja solícita e amorosa, que eu transborde uma emoção verdadeira e possa contaminá-los com as minhas disposições no bem, porque nós temos o amor dentro de nós. Nós precisamos vibrar este amor para que todos eles possam sentir estas emanações benéficas. Vamos trabalhar com o livro Evangelho dos Humildes de Eliseu Rigonati, lembrando que este escritor vai traduzir para nós todo o Evangelho de Mateus com uma linguagem muito simples, é incrível. Então, por favor, leiam o Evangelho dos Humildes. E ele diz, não basta que os obsessores sejam doutrinados e encaminhados. Então, eles vêm para cá conosco. Mesmo que na marra estão nos acompanhando. Alguns dizem que ficam do lado de fora, mas estão ligados em pensamento. Tudo o que acontece vai chegar até eles. Eles serão doutrinados nas salas de tratamento. Aqui, logo mais no trabalho mediúnico, eles também serão doutrinados e serão encaminhados para locais apropriados ao seu refazimento, para ter mais esclarecimentos, maiores informações sobre tudo o que está acontecendo. Mas terão seu livre-arbítrio respeitado. Então, eles podem sim perambular pelo espaço se desejarem. Há absoluta necessidade de que nós, o homem, construa sua fortaleza moral para que não seja assaltado pelo mal. E é realmente esta palavra, fortaleza. É como se estivéssemos construindo em torno de nós um escudo, uma redoma para nos proteger destes ataques. É a fortaleza moralizadora. Se não se fortificar pela prática do bem e pela moralização de sua vida segundo os preceitos evangélicos, novos obsessores tomarão os lugares dos primeiros e o homem se tornará muito pior. Eu também já escutei muito isso, inclusive lá em casa aconteceu isso algumas vezes, quando a gente estava fazendo tratamento aqui. Um era retirado. E até mesmo nas salas de tratamento, talvez vocês já tenham escutado isso. Ah, tudo bem, você vai me afastar? Não tem problema, porque neste exato momento já está sendo colocado outro lá na casa dela. Vocês já escutaram isso? Ninguém nunca escutou isso? Já um é afastado e ele fala assim, o grupo que está atacando essa família já está colocando o outro ali no lugar. Para mim está tudo bem. Então eles colocam outros espíritos muito piores em termos de ataque para nos ofender, para nos prejudicar. E aí então é por isso esta necessidade que nós temos de nos refazer, de cuidarmos da mente, das palavras e dos atos, e principalmente dos atos de tudo que nós fazemos. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que não há um coração endurecido que não se compadeça de nossas boas ações. A melhor forma de nos protegermos do ataque dos maus é estarmos em contato com os bons. É só isso que pode nos proteger. Quando nós realmente nos moralizamos, quando nós realmente estamos envolvidos com
todas as situações do bem, do amor e da paz. Ele finaliza este trecho falando da geração perversa que Jesus comentou. A geração perversa são todos aqueles que receberam os ensinamentos evangélicos, mas não mudaram a sua forma de viver através do evangelho. São aqueles que recusam a luz que foi oferecida. São aqueles homens que estão libertos dos obsessores, eles estão esclarecidos, sabem de tudo isso que a gente está conversando aqui, mas mesmo assim, eles não fecham as portas da alma às influências malignas. E por que é que isso acontece? Por que será que a pessoa, sabendo de tudo isso que a gente conversa, não consegue realmente o afastamento destes maus espíritos? E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Por que será que a pessoa volta outras vezes pedindo assistência? Mas não funcionou o tratamento? Ela não conseguiu realmente cuidar do campo mental, modificar, moralizando-se, modificar suas condutas? O que foi que aconteceu? Porque é muito difícil para nós abandonarmos uma vida e nos transformarmos numa nova criatura, como pediu Jesus. É muito difícil para nós nos libertarmos das nossas viciações físicas, das nossas viciações morais. Muitas pessoas, e olha, eu escutava isso da minha mãe. Eu falava, mãe, para de fumar, mãe. E a mãe falava, né, marido? Eu gosto de fumar, eu não vou parar de fumar porque eu gosto de fumar. E minha mãe não parou de fumar. Então, muitos vão preferir continuar na mesma vida de sempre, mesmo recebendo os ataques, mesmo sabendo que precisa de uma modificação interior para se perceberem livres destes ataques que prejudicam não apenas o nosso campo mental, a parte física, mas também as nossas relações sociais. E podem prejudicar tanto que a pessoa se transforma num doente dentro da sociedade, sendo subjugada aí pela legião de espíritos. Para concluir, nós dizemos da importância que nós devemos assumir na união no lar. Todos nós, sejamos nós pessoas que vieram para cá buscando assistência, estão envolvidas ainda neste processo obsessivo, ou pessoas que já são trabalhadoras da casa, que já se sentem muito bem, se sentem mesmo em contato com seres mais iluminados. Mesmo nestes casos, nós precisamos manter união no ambiente doméstico, e isso nós fazemos com o Evangelho no lar, com a assistência que prestamos aos nossos irmãos de forma caritativa também para marido, filhos, cônjuge, filhos. Nós precisamos ser caridosos. A postura do assistido é de fundamental importância. Operemos a nossa reforma íntima e todo dia é dia para nos questionarmos se estamos no caminho certo, se falta eliminar alguma chaga moral tão importante. Vigilância após o reequilíbrio. Também muito importante o controle de nossos pensamentos, palavras e atos o tempo todo. Trabalhando de forma edificante. Existem tantos grupos de auxílio onde podemos estar inseridos. É uma maneira também de produzirmos o bem para que todos sejam contaminados com estas boas sementes. Persistência na busca da melhoria. Não desistam, as coisas vão melhorar. Participação em reuniões, grupos de estudo. Muito importante a assistência do grupo. Força do amor e da moral diante do mal. Ninguém pode se o amor estiver presente. Não existe ninguém que vai nos atacar, ninguém que vai nos ferir, se nós não permitirmos estas investidas. Então o mentor diz, sigam confiantes, sempre sabendo que Deus olha por cada um de nós, que o grupo de emissários do bem está nos transmitindo boas inspirações, fluidos, para que tenhamos forças para nos libertarmos do mal a qualquer momento. Eu agradeço muito pelo trabalho que realizamos nesta noite. Façamos a prece. Amado Senhor, nós agradecemos imensamente pelas instruções do Evangelho e também pelas inspirações que recebemos dos nossos amigos espirituais.
Que tenhamos fé, que tenhamos forças morais, Pai, que tenhamos amor e paz em nosso coração, para que possamos nos desligar destas investidas no mal e cada um de nós, encarnados e desencarnados, possamos seguir por um caminho de iluminação interior. Nós agradecemos ao trabalho realizado pelo Mentor Erasmo em mais uma noite. Que todos possam sair daqui cheios da paz do Senhor Jesus. Graças a Deus e a Jesus. Paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento.